Oi, gente! Oi, turma 301, tudo bom com vocês, terceirão? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 2. O conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 14 e 15 da apostila. O tema da aula de hoje, galera, vai ser uso dos combustíveis fósseis e as mudanças climáticas, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é um combustível fóssil, certo? Um combustível fóssil nós podemos definir como sendo um recurso natural, né, não renovável, que é resultado de um processo lento de decomposição da matéria orgânica, certo? Esses combustíveis fósseis, né, que são recursos não renováveis, eles vão incluir o petróleo, o carvão e o gás natural. E eles levam milhões de anos para serem formados, certo? Aqui, galera, quando a gente falar de combustível fóssil e da sua formação, a gente tem que usar a escala geológica de tempo, certo? A escala que a gente vai levar em conta, né, vai levar em consideração milhões de anos. Como eles demoram milhões de anos para conseguir se recompor, né, para conseguir se formar, eles não são renováveis, eles não têm essa capacidade de se renovar a um tempo hábil, né, de ser utilizado novamente, certo? Esses recursos, né, esses combustíveis fósseis, eles respondem por aproximadamente 87% das necessidades primárias de energia mundial. Então, galera, vocês já devem ter entendido qual é a grande questão, né? Se a gente tem uma dependência muito grande desses recursos naturais, que são finitos, que não temos essa capacidade de conseguir repor, a gente vai ter um desafio aí. Além disso, temos uma outra questão que temos que levar em consideração. Esses combustíveis fósseis, ao serem queimados, eles causam sérios transtornos ao meio ambiente, como, por exemplo, a emissão de poluentes como o óxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre, metais pesados, dióxido de carbono, e inclusive o dióxido de carbono é um dos maiores causadores do aquecimento global. Esse mesmo, aquele aquecimento global que nós já conversamos algumas aulas atrás, certo? Então, galera, toda vez que a gente fala de combustíveis fósseis, lembrem-se que eles são, né, extremamente poluentes ao serem queimados e contribuem decisivamente para o aquecimento global, certo? O primeiro que nós vamos conversar hoje, né, mais a fundo, é o petróleo, certo? O petróleo, ele é um líquido escuro, como se fosse um óleo assim negro, e tem pessoas que se referem ao petróleo como o ouro negro, certo? A indústria petrolífera, ela começou em meados do século XIX, no início do século XX, e tornou-se um importante recurso junto com o desenvolvimento da indústria automotiva. E atualmente é um combustível de maior aplicação comercial e principal fonte de energia. Galera, para quem não está fazendo associação, a gasolina é um derivado do petróleo, tá? Por isso que ela é tão importante assim para a indústria automotiva. Do petróleo, nós também podemos obter, né, diversos derivados. Além da gasolina, que possui a maior importância econômica dentre todos eles, nós também podemos pontuar o querosene, o óleo, o gasóleo, o gás liquefeito de petróleo, nafta, parafinas, piche. Além disso, todos esses derivados, eles também podem ser usados como matéria-prima na produção de pastas de dentes, roupas, plásticos, borrachas, ou seja, o petróleo, galera, está presente no nosso cotidiano muito mais do que a gente percebe, certo? As maiores reservas de petróleo ficam na região do Oriente Médio, certo? Só que o país que tem a maior reserva de petróleo isoladamente é a Venezuela, tá bom? Além disso, nós vamos destacar como maiores reservas de petróleo o Canadá e a Rússia, certo? Os maiores produtores vão ser a Arábia Saudita e os Estados Unidos, sendo que nós temos que ter uma atenção maior, né, ao papel dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele produz seu próprio petróleo, certo? Como a gente viu, ele é um dos maiores produtores do mundo, inclusive, porém, ele tem uma demanda muito alta, certo? Ele tem uma necessidade, um uso de petróleo muito alto. Dessa maneira, ele vai necessitar importar
petróleo também. Por isso, os Estados Unidos eles se destacam em disparado como o maior consumidor e importador de petróleo do mundo, certo? Bem à frente da segunda colocada, que é a China, tá bom? E além disso, as previsões, né, nos mostram que as reservas dos Estados Unidos de petróleo vão se esgotar num futuro próximo, a um curto prazo, certo? Então, por ele ser exatamente o maior, né, mercado consumidor, tem sempre uma tensão crescente envolvendo os Estados Unidos e os países exportadores, como Venezuela, Irã, enfim, onde a gente sempre vê, né, que os Estados Unidos está passando por atritos políticos com esses países e o petróleo está ali, né, em voga nessa questão, tá? Nesses níveis de consumo que nós temos atualmente, a previsão é que as reservas conhecidas de petróleo se esgotem em cerca de 40 anos. Galera, 40 anos pode parecer muito, mas não é, tá bom? Novos campos provavelmente serão descobertos, só que esses novos campos eles tendem a ser cada vez mais profundos. As reservas de petróleo devem ser cada vez mais profundas e para poder, né, fazer essa exploração, o custo vai ser cada vez mais alto. Aí vocês devem estar se perguntando, né? E o Brasil, como é que ele fica dentro desse panorama do petróleo? O Brasil, em 2015, ele possui o sexto lugar na lista de maiores consumidores de petróleo e o 12º na lista de maiores produtores, além de ser o 15º na lista das maiores reservas do mundo. O Brasil, galera, assim, em termos de petróleo, ele tá bem, tá? Não tá mal não, tá? Além disso, é importante, né, como a gente está falando do uso dos combustíveis fósseis e das mudanças climáticas, é importante que a gente pontue que o petróleo é um dos maiores causadores do aquecimento global, exatamente por causa da sua utilização em larga escala, principalmente nos meios de transporte que liberam enormes quantidades de dióxido de carbono no ar. Além disso, quando a gente tem a exploração do petróleo, o risco de um acidente ambiental ele é eminente, né? E o que acontece? Quando esse petróleo ele entra em contato, por exemplo, com a água dos oceanos ou com a superfície do solo, a gente vai ter consequências bem sérias, tá? Como, por exemplo, a morte de peixes e de outros animais. Inclusive, vários acidentes envolvendo vazamento de petróleo já ocorreram aí nas últimas décadas. Beleza? Depois, galera, nós vamos conversar sobre o carvão, certo? O carvão mineral. O que acontece? O carvão mineral, ele foi o primeiro combustível fóssil que se tornou uma fonte de energia mundial, certo? E a gente tem que relembrar, né, a primeira revolução industrial, quando a gente usou exatamente esse carvão como fonte de energia, certo? Ele foi usado como combustível de máquinas, de locomotivas, de navios a vapor durante décadas. Atualmente, o carvão ele garante o funcionamento de usinas termoelétricas que funcionam a partir do aquecimento da água que é convertida em vapor para gerar uma turbina e ativar um gerador de eletricidade. Assim como a gente viu no petróleo, é importante que a gente destaque, né, quais dos países se destacam dentro do panorama mundial. O que a gente vai perceber? Que as maiores reservas de carvão do mundo ficam nos Estados Unidos, na Rússia e na China, e os maiores produtores são China, Estados Unidos e Austrália, sendo que a China sozinha produz quase metade, cerca de 48% de carvão de todo o mundo, enquanto os Estados Unidos, que está no segundo lugar, produz cerca de 15%, tá? Pela alta demanda e levando em consideração o consumo atual, as previsões nos mostram que as reservas chinesas vão durar aproximadamente 33 anos, o que também não é muito, tá, galera? É importante que a gente destaque que, por exemplo, o carvão é o maior de todos os poluentes fósseis. Ele é o que mais polui, certo? E ele é um grande gerador dos gases do efeito estufa, porque ele libera um alto teor de mercúrio, além de outros metais pesados, que vão para a atmosfera, vão reagir com a água da chuva, pode causar chuva ácida, enfim. O uso do carvão mineral, com todo esse potencial poluente que ele tem, né? E como, por exemplo, a China, que é um gigante, né, dentro da produção mundial, dentro da economia mundial, usando o carvão como sua principal fonte de energia,
nós temos aí um desafio bem grande em termos ambientais para lidar com essa poluição toda que é feita, certo? Uma alternativa que já é apontada para tentar suprir a falta do carvão mineral no futuro é a utilização do carvão vegetal, certo? Carvão vegetal, galera, é aquele da churrasqueira, tá bem? E esse carvão, ele é obtido pela combustão incompleta da madeira e ao se controlar a entrada de ar. Ele é um bom combustível porque, além de ser barato e abundante, também é renovável. Mas nós também vamos esbarrar em questões ambientais para essa alternativa, certo? E por último, nós vamos ver dentro dos combustíveis fósseis, né, o gás natural. Dentre os três, né, o petróleo, o carvão e o gás natural é o menos poluente, tá? Dos três. Esse gás natural, ele é encontrado em jazidas e pode ser associado ou não ao petróleo. O que quer dizer isso de ser associado ou não ao petróleo? Quando a gente diz que é associado, é quando ele se encontra dissolvido no óleo, né? Que a gente vai ser necessário separar esses componentes. Mas ele também pode ser utilizado pelo próprio sistema de produção e extração do petróleo, utilizando como geração de energia, por exemplo. Já o não associado, ele é mais fácil de comercialização, já que não é necessário realizar essa separação de componentes, certo? Aí vocês estão se perguntando, né? Para que a gente usa o gás natural? O gás natural é utilizado na geração de calor e de energia em indústrias e automóveis, em residências, é utilizado para o aquecimento da água, enfim. E o seu uso ele vem aumentando e se tornando cada vez mais importante com um custo baixo de produção se comparado ao óleo e também, como eu comentei, né, por ele ser o menos poluente dos combustíveis fósseis. Galera, o GNV, né, que é o gás natural veicular, é esse gás natural que a gente está falando aqui também, tá? Que são os utilizados nos carros. Mas ele não é feito, né? O gás natural também vai ter as suas desvantagens. Ele não é feito só de vantagens. Quando a gente falar das desvantagens do gás natural, a gente tem que pensar no transporte e na distribuição. Afinal, a gente está falando de um gás, né? Esse gás ele ocupa muito volume e para a gente poder transportar ele é necessário que esse transporte seja feito por dutos, certo? Pode ser feito por outros meios? Até pode, é possível, mas aí a gente teria que realizar um processo de liquidificação do gás para diminuir o seu volume e, como vocês já devem imaginar, né, isso vai consumir energia, investimento, vai gerar custo, então, por muitas vezes, isso não é economicamente viável. Quando a gente fala das maiores reservas do mundo de gás natural, a gente vai ver que elas se encontram na Rússia, no Irã e no Catar, sendo que a Rússia é detentora de 25% do total mundial, além de ser a que mais exporta, certo? Exportando ali o equivalente a 23%. Estados Unidos e Rússia são os maiores produtores, responsáveis ali por cerca de 40% da produção mundial, e os maiores consumidores do mundo são Estados Unidos, Rússia e China, certo? Assim como a gente viu nos outros combustíveis, nas taxas de consumo atuais, a previsão é que as jazidas de gás natural durem pelo menos 60 anos, mas assim como o petróleo, existem perspectivas, né, de descoberta de novas jazidas, tá bem? E por ser um combustível fóssil, o gás natural também emite, apesar de um menor grau, por ele ser menos poluente, como nós já mencionamos anteriormente, ele emite também poluentes, né, que contribuem para o efeito estufa. A gente tem, né, uma alternativa para os combustíveis fósseis, como, por exemplo, os biocombustíveis, onde a gente pode destacar o papel do etanol e do biodiesel, que não são poluentes e são renováveis, certo? O Brasil, ele se destaca porque ele foi o primeiro país a utilizar em larga escala um biocombustível, que era exatamente o álcool de cana, o etanol, como combustíveis de automóveis lá na década de 70. Atualmente, os Estados Unidos e o Brasil são os maiores produtores de biocombustíveis, sendo que os Estados Unidos produzem 43% do total mundial, certo? Outras fontes de energias renováveis e sem emissão de gases poluentes que nós temos que também destacar são a energia hidrelétrica, a solar, a eólica, né, feita a partir da força dos ventos,
a geotérmica, que é obtida através do calor de dentro, né, do interior da Terra, e por aí vai. Beleza, galera? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!